Então, iniciando aqui a nossa apresentação na ação-chave 1, eu irei fazer um breve enquadramento desta tipologia de ação e abordar as prioridades estratégicas do programa, e depois a minha colega Manuela Silveira vai avançar e vai falar especificamente das ações de mobilidade. Começando pelo objetivo geral do programa Erasmus, porque de uma forma concreta os vossos projetos têm que estar candidatados no âmbito desta ação, têm que ter em conta esses objetivos gerais, têm que estar alinhados no que são o objetivo geral do programa e os objetivos específicos. O objetivo geral do programa é apoiar o desenvolvimento educativo, profissional e pessoal dos indivíduos, seja no domínio da educação, formação, juventude e desporto. Deverá também contribuir para o crescimento sustentável e emprego de qualidade e coesão social e impulsionar a inovação com um reforço ativo da identidade europeia e da cidadania. Como objetivos específicos, o que se pretende é promover a mobilidade individual e a de grupo para fins de aprendizagem, e aqui é importante que retenham nos 3 formatos, formal, não formal e informal, e a participação ativa de todos os cidadãos. Ao nível das organizações e das políticas, o que o programa pretende promover é a cooperação, a qualidade, a inclusão e equidade, a excelência, a criatividade e a inovação. São assim as palavras-chave que vocês devem ter sempre presentes quando começam a desenvolver os vossos projetos e as vossas intenções e objetivos. O Erasmus+, engloba todos os setores educativos: o ensino escolar, o ensino e formação profissional, o ensino superior e a educação de adultos. Como eu já mencionei, nós não nos vamos debruçar sobre o ensino superior, vamos falar dos outros 3 setores educativos. Relativamente ao enquadramento desta ação-chave no que é o grande programa Erasmus+, que tem as ações descentralizadas, que são geridas pelas agências nacionais, e também as ações centralizadas, que são geridas diretamente pela Comunidade Europeia. Ora bem, as nossas mobilidades estão dentro da ação-chave 1, mobilidade, aprendizagem para os indivíduos, como vocês podem ver, e depois, concretamente, a mobilidade para aprendentes, alunos, formandos e pessoal, nos 3 setores que já mencionei, cujas siglas que vocês veem, é a designação em inglês: VET para o ensino e formação profissional, SCH para o ensino escolar e a ADU para a educação de adultos. Olhando agora para o que são as prioridades horizontais da Estratégia Europeia para o ciclo 2021-2027. É importante terem noção destas prioridades para alinharem os vossos objetivos com estes propósitos que a Comissão Europeia alinha em todas as suas políticas e, concretamente, no programa Erasmus+. Então, essas prioridades são a inclusão e a diversidade, a transformação digital, o ambiente e combate às alterações climáticas e a participação na vida democrática, valores comuns e participação cívica. E agora, explorando um bocadinho cada uma delas e com principal incidência os nossos 3 setores, na inclusão e diversidade, pretende-se que os vossos projetos estejam alinhados com estratégias e planos de inclusão social, quer da Comissão Europeia, mas também da nossa Agência Nacional, que podem consultar na nossa página, que exista uma diversificação de formatos de mobilidade, que haja aqui uma majoração para os públicos com menos oportunidades ou públicos desfavorecidos e que se alcance todos os níveis e áreas de ensino, desde o staff aos docentes e aprendentes. Deixamos-vos depois aqui algumas palavras-chave, também que vos podem servir como inspiração e que certamente também farão parte dos vossos currículos e dos vossos programas educativos. Neste caso, a saúde física e mental, estudantes com filhos, estudantes trabalhadores, entre outras, pessoas em risco de exclusão socioeconómica, minorias técnicas e pessoas que residam em áreas de isolamento ou periferia geográfica. Quando falamos de transformação digital, a prioridade horizontal quer, sobretudo, o desenvolvimento das qualificações e competências digitais, quer dos aprendentes e staff, e quer também uma capacitação digital das instituições. Promove ainda e dá apoio à mobilidade mista e cooperação virtual,
ou seja, vocês quando pensam nas vossas mobilidades não pensem só na mobilidade física, também pode haver aqui uma componente virtual que é sempre muito bem vista, e o investimento nos conteúdos digitais de qualidade, com as metodologias acessíveis a vários públicos, do ensino à distância e tudo o que seja matérias prospectivas, de olhar o futuro. Aqui falamos dos conteúdos educativos digitais, o combate à desinformação, literacia digital, robótica, inteligência artificial, como não podia deixar de ser, a análise de dados, cibersegurança, artes e design e a interoperabilidade, que também é uma das tendências de trabalho da Comissão Europeia. Quando olhamos para o ambiente e combate às alterações climáticas, aqui também facilmente se identificam as prioridades da Comissão Europeia na transição ecológica e na neutralidade carbónica que se pretende atingir até 2050. Aqui há claramente um aumento das subvenções de referência para as viagens ecológicas. E quando falamos em viagens ecológicas, falamos de tudo que não seja avião. Depois temos também aqui um compromisso transversal de práticas sustentáveis e amigas do ambiente, e aqui alinhadas não só pela Comissão Europeia, a Agência Nacional, mas depois também os beneficiários, que são as organizações e os participantes. Portanto, tem que haver aqui, de facto, uma política transversal. E depois também a consciencialização das respectivas comunidades e da sociedade que a União Europeia acredita que pertence também às instituições de educação e formação como agentes centrais desta consciencialização. Aqui teríamos que falar, obviamente, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, nos programas curriculares das várias instituições, claramente também já estão alinhados com algumas destas prioridades, a desmaterialização, poupança energética e de recursos, energias limpas e renováveis e a redução de produção de resíduos, a pegada carbónica, a alimentação e as mobilidades sustentáveis. Finalmente, terminamos com a participação na vida democrática, valores comuns e da cidadania ativa, que neste momento é um eixo tão importante, tendo em conta o que temos assistido nas várias democracias europeias, dos países europeus. Portanto, em primeira linha, a compreensão do contexto da União Europeia, na defesa dos seus valores comuns e do seu património social, cultural e histórico, a promoção da identidade europeia, da cidadania ativa e da participação de todos na vida democrática. Palavras-chave: democracia, direitos humanos, ética, o envolvimento comunitário, o desenvolvimento de competências sociais e interculturais, o espírito crítico, literacia mediática, a aprendizagem ao longo da vida. E se falamos das prioridades horizontais da União Europeia, agora vamos olhar um bocadinho para as prioridades específicas, ok? Aquelas prioridades que são designadas para os setores, os três que já mencionamos, ensino escolar, educação e formação profissional e educação de adultos, para perceber um pouco também como é que se materializam, digamos, estas prioridades definidas pela Comissão Europeia. Começando pelo ensino escolar. Aqui a intenção é corrigir, o que se pretende é financiar mobilidades que permitam corrigir desvantagens na aprendizagem, sejam elas o abandono escolar precoce ou o baixo nível de competências base, promover o bem-estar na escola numa abordagem holística, promover a formação inicial e o desenvolvimento contínuo, professores, dirigentes e outros docentes, o desenvolvimento dos programas curriculares na validação das competências essenciais, promover também uma abordagem global do ensino e da aprendizagem de línguas, como não poderia deixar de ser, incluir aqui também a lógica STEAM, e falta ali um A, que é promover a participação cada vez mais das mulheres e das raparigas na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Desenvolver também sistemas de educação e de acolhimento na primeira infância de elevada qualidade, reconhecer os resultados para os participantes na mobilidade transfronteiriça quando ela é feita para fins
de aprendizagem, é específico do setor escolar, há outros que não é assim, e finalmente uma prioridade específica, que também surge, obviamente, no dia de 2025, porque todos nós conhecemos o contexto e a realidade, apoiar a resposta à guerra na Ucrânia dos sistemas europeus de educação e formação. Passando agora ao ensino e à formação profissional. No ensino e formação profissional, o que é que se pretende nas prioridades específicas? Olhar para as necessidades do mercado de trabalho e adaptar o ensino e as formações profissionais. Aumentar a flexibilidade das oportunidades nesta área também de ensino, centradas no aprendente, contribuir para a inovação e para as necessidades da economia e da sociedade, aumentar também a atratividade deste setor de ensino, com ambientes de aprendizagens abertos e participativos, garantir a qualidade do ensino e das formações profissionais, aqui muito ligado é à CAVET e às microcredenciais, olhar também para o setor como um setor que tem que implementar estratégias de internacionalização, com reconhecimento automático de competências, corrigir o baixo nível de proficiência em competências de base, como exemplo, a numeracia, literacia, línguas, digital, e mais uma vez o reforço aqui também neste setor do apoio à resposta à guerra na Ucrânia. Obviamente nos sistemas de educação e formação que lhe competem. E terminamos agora também, então, as prioridades específicas com a educação de adultos. Na educação de adultos, o que se pretende é aumentar a aceitação e melhorar a inclusividade e a acessibilidade da educação de adultos, a lógica de capacitação e não de formação, como vimos na educação e formação profissional, aqui é capacitar os adultos, melhorar a disponibilidade de uma aprendizagem de qualidade, flexível e reconhecida, também direcionada a este público, promover centros de aprendizagem local, que sejam participativos e inovadores, criar aqui também percursos de melhoria de competências e requalificação, a tal formação ao longo da vida também aqui com o aconselhamento, e motivação, melhorar as competências dos educadores e outro pessoal da educação de adultos, aqui com uma linha também muito direta às políticas green e ao digital, promover a aprendizagem de todos os cidadãos e de todas as gerações, é aqui que vamos também encontrar a intergeracionalidade. Depois, melhorar a garantia da qualidade das oportunidades de educação de adultos, na monitorização dos aprendentes, e voltamos a ter o apoio à resposta à guerra na Ucrânia dos sistemas europeus de educação e formação. Muito bem, falamos de prioridades horizontais, falamos de prioridades específicas. Tudo isto é importante para quê? Para perceberem que quando constroem os vossos objetivos, quando procuram perceber a lógica dos vossos projetos de mobilidade e os resultados que pretendem atingir, estas prioridades devem estar patentes e devem ser condutoras, digamos assim, do que vocês pretendem fazer, no sentido, obviamente, de terem mais pontos e poderem ter candidaturas de sucesso ao programa Erasmus+, edição 2025. Falando agora dos países elegíveis. Temos no primeiro grupo, obviamente, os 27 Estados-membros da União Europeia. Obviamente vocês depois não vou estar aqui a nomeá-los. Eles estão em bandas diferentes por causa das distâncias, mas depois vocês poderão consultar no que é Erasmus+, mas esse é o primeiro grupo para as mobilidades. Temos depois um segundo grupo, que são os 6 países do programa, são 6 países do programa fora da União Europeia, mas que se consideram aqui numa proximidade à União Europeia, que merece um destaque no programa. Falamos da República da Macedónia do Norte, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Turquia e Sérvia. E existe ainda, para o K1 VET, portanto, Educação e Formação Profissional, também a possibilidade de trabalhar com países terceiros não associados.
em atividades internacionais. Aqui, mais uma vez, recomendo que vejam depois especificamente, e se tiverem esse interesse, os países que estão incluídos no nosso guia Erasmus+, edição 2025. E eu termino aqui a minha intervenção, agradeço a todos e passo a palavra à minha colega Manuela Silveira. Ora, obrigada, Cláudia. Boa tarde a todas as pessoas participantes. E nós vamos aqui abordar como participar no programa Erasmus+. Então, apesar de nós estarmos aqui a tratar da mobilidade de curto prazo, que tem a ver com o KA 122, nós vamos relembrar as datas até às quais podem submeter a vossa candidatura. Portanto, o KA1 trata-se de mobilidade individual para fins de aprendizagem. Os projetos de que vamos falar aqui são os projetos de mobilidade de curto prazo. No entanto, também têm a oportunidade de se candidatar à acreditação, quer individual, quer como coordenadores de consórcio. Outra forma de participar no programa e sem candidatura é como parceiro de consórcio de mobilidade, ou seja, associando-se a um consórcio que já exista ou a um consórcio que pretenda submeter uma candidatura em outubro. Relembramos que nesta fase, ou seja, no KA 122, não existem as opções de consórcio. Portanto, as organizações que se candidatam estão-se a candidatar em termos individuais e não abrangem outras organizações que estejam ao seu redor. Portanto, são candidatas enquanto individuais e não podem abranger participantes de outras organizações. Isso é muito importante, porque as outras organizações, os participantes de outras organizações, não seriam elegíveis. Portanto, as datas de candidatura já estão abertas, são do curto prazo, será até 19 de fevereiro de 2025 e de acreditação até 1 de outubro de 2025. As horas a que termina a submissão de candidaturas será às 12 horas de Bruxelas, diferentemente de Portugal, em que será às 11 horas, em Portugal continental e Madeira, e às 10 horas dos Açores. Portanto, tenham isso em atenção. E uma coisa muito importante para quem está a submeter candidaturas por uma primeira vez é que não deixem a submissão para os últimos dias. As plataformas são usadas por todas as organizações de todos os países europeus. Todos eles, à semelhança de Portugal, tentam submeter à última hora e as plataformas podem não conseguir gerir tantas visitas, tantas submissões e bloquearem. Portanto, isso é uma coisa que devem evitar ao máximo. Depois, como é que efetivamente podem participar no programa Erasmus? Têm que submeter sempre uma candidatura com conteúdo original e de autoria da vossa organização. Ou seja, não podem usar partes de outras candidaturas, não podem usar o apoio de outra organização que faça, que elabore a candidatura por vós. Para todos os efeitos, terão que cumprir os prazos delineados para submissão. Quem pode participar numa mobilidade Erasmus+? Em primeiro lugar, todos os participantes têm que ter um vínculo formal à organização para serem considerados elegíveis. Em segundo lugar, deverão adequar-se aos critérios de seleção das organizações, que deverão ser justos, públicos e inclusivos. Estarão, com certeza, também vinculados aos objetivos do projeto que vão submeter. São eles pessoal docente, pessoal educativo
outro pessoal com responsabilidades na educação e formação e, muito importante, porque não é conveniente que deixemos o nosso público-alvo de fora, são os alunos, os aprendizes, os recém-diplomados, os aprendentes. E, em especial, no caso da educação de adultos, os aprendentes adultos com baixas qualificações. Portanto, não se esqueçam de, na medida do possível, na medida daquilo que vocês consideram que são capazes de levar avante, envolver o vosso público-alvo, que são as pessoas que usufruem e que vão ser transformadas por esse projeto, pelo menos em primeira linha. É a ambição do programa e nossa também, enquanto agência, enquanto técnicos da agência, enquanto chefias da agência, que seja dada oportunidade a todas as pessoas de, pelo menos uma vez ao longo da vida, participarem num projeto Erasmus+. Para esse efeito, o programa prevê recursos financeiros de incentivo ao envolvimento de pessoas que, de outra forma, poderiam ter vedada essa oportunidade. O Erasmus vai muito mais além da oferta de oportunidades, comprometendo-se com mudanças estruturais para garantir igualdade de acesso e inclusão para todos. Como é que se removem barreiras? Removem-se barreiras ao gerar oportunidades e equidade de participação, ao respeitar os interesses, aspirações e as necessidades de apoio, ao facilitar a compreensão e o sentido de pertença a uma comunidade educativa, ao promover valores europeus comuns, simplificar, orientar, sensibilizar, adaptar e capacitar. O Erasmus+ é mesmo um programa para todos. Eis alguns resultados possíveis de obter em relação aos alunos, aos estudantes, aos estagiários, aos aprendizes, aos formandos, aos aprendentes adultos. Vou dar alguns exemplos, como por exemplo a participação mais ativa na sociedade, mais interações positivas com pessoas de diferentes origens, a maior consciência do projeto europeu e dos valores da União Europeia, melhores competências digitais em línguas estrangeiras e numa maior empregabilidade. Em termos do pessoal, os resultados podem ser maior capacidade para desencadear mudanças em prol da modernização e da abertura internacional no âmbito das respectivas organizações educativas e na interligação, no adaptar ao contexto das organizações aquilo que se vai beber de outras organizações da Europa, melhorando, por conseguinte, a qualidade da oferta educativa que provemos aos nossos estudantes, aos nossos alunos, aos nossos formandos e aprendentes. Nas organizações, esses resultados pretende-se uma maior capacidade para prever as necessidades de todas as pessoas, promovendo barreiras à sua participação e facilitando-lhes o acesso ao programa. A maior motivação e satisfação no respectivo trabalho cotidiano, ou seja, no fundo, tornar as pessoas mais ativas, mais satisfeitas com um ambiente de bem-estar nas respectivas organizações e, ao mesmo tempo, que sejam mais ativas na sociedade, na Europa, em todos, na participação e no acesso. A finalidade destes projetos KA 122 são, no âmbito de inclusão, alargar o acesso a organizações
sem experiência ou com pouca experiência, ou seja, é um ponto de entrada para um primeiro projeto ou uma opção para organizações interessadas numa participação ocasional ou em pequena escala. A duração do projeto será entre 6 meses e 18 meses. Ou seja, vocês podem escolher dentro deste leque qual é o número de meses que o vosso projeto vai ter. Aconselhamos a que pensem bem qual é a duração que pretendem, mediante os vossos objetivos, e verifiquem se é mesmo possível de concretizar aquilo que se estão a propor nesse prazo. Depois, o número máximo de participantes é de 30. Quando falamos em participantes, não estamos a falar, por exemplo, dos acompanhantes. Os acompanhantes dos alunos, por exemplo, não contam para este número. Durante o período deste programa, que de 21 a 27, o máximo de projetos que podem ver aprovados são 3, aliás, desculpem, em 5 anos. Portanto, é por isso que muitas organizações são convidadas posteriormente a adquirirem experiência no programa a candidatarem-se à acreditação. Portanto, porque não podem, no CAPA 122, não podem ser aprovados mais do que 3 projetos no ciclo do programa. A KPA1 tem uma flexibilidade orçamental, exatamente porque o programa pretende ser mais simples, mais fácil de entender, mais fácil de aceder. Portanto, há essa preocupação por parte da Comissão em tornar, haver essa flexibilidade, dando prioridade na medida do possível às pessoas e às organizações que têm pouca experiência ou nenhuma. Não está disponível às organizações acreditadas, ou seja, se uma organização tiver uma acreditação no setor onde se está a candidatar, essa candidatura o formulário não vai permitir que submeta essa candidatura. Podem ter um projeto aprovado por cada setor, portanto, podem fazer uma candidatura a cada um dos setores, ao KPA 122, excetuando se forem acreditados nesses setores, como é óbvio. Atenção, que só podem submeter uma candidatura por setor. Quando abrem o formulário no separador Oportunidades, é gerado um draft. Devem continuar o seu preenchimento no separador Aplicações. Ou seja, porque se forem outra vez ao separador Oportunidades, vão estar a gerar um novo formulário, um novo draft. Por vezes acontece que nos dizem, então, mas eu já tinha preenchido 70% e agora voltei aos 10%. Como é que isto é possível? Porque abriram um novo draft e muitas vezes as pessoas assustam-se porque aparentemente a informação desapareceu toda. Não desapareceu, ela está lá, terão que ir ao separador Aplicações e continuar o preenchimento. Evitem criar mais do que um draft por setor para não gerar essa confusão. Quem são as organizações que podem participar no programa? Então, a organização candidata, como é óbvio, e as organizações de acolhimento que são todas no estrangeiro, ou seja, nos países elegíveis para esta ação. Essas organizações de acolhimento não precisam ter projetos nem de ser acreditadas. Recebem participantes, acordam convosco e proporcionam um programa de aprendizagem ou de formação e garantem um certificado de participação.
Reforço que a candidatura tem de ter sido elaborada pela vossa organização candidata e ser 100% original. Ou seja, podem inspirar-se na plataforma de resultados Erasmus+, mas o conteúdo da vossa candidatura tem de ser original e exclusivamente da vossa autoria. Eu estou a dar esta achega por uma questão muito simples. Por vezes surgem organizações de outros países, sobretudo, que se oferecem para redigir as vossas candidaturas, para fazer a gestão do vosso dinheiro, preencher as plataformas. Isso é completamente ilegal. E caso isso suceda, e nós nos apercebemos dessa situação, a candidatura vai ser eliminada, vai ser rejeitada e o próprio projeto, mesmo depois de aprovado, pode ser recusado. Portanto, ou seja, voltar tudo atrás. Portanto, atenção a essas ofertas, como se dizem na gíria, não caiam nessa esparrela. Relembramos quem se pode candidatar nos diferentes setores, no ensino escolar, na educação e formação profissional e na educação de adultos. Não me vou debruçar muito porque já foi falado noutras sessões. E fica aqui para quem não tiver assistido às outras formações poder consultar. Em relação ao financiamento das atividades de mobilidade, nós temos dois tipos de financiamento. Temos os custos unitários, que abrange a maior parte dos custos desta ação, e os custos reais. Então, de que é que se trata os custos unitários? Os custos unitários têm a ver com os custos a incorrer numa determinada categoria de despesas por referência ao montante por unidade. Isto é, a viagem tem associado o valor que está correspondente à banda de distância do país para onde vão. Portanto, há sempre um custo que está associado a essa banda de distância e o montante é por pessoa, para ida e para regresso. Depois tem o apoio individual, que tem a ver também com os países para onde vão e com o custo de vida desses mesmos países, e trata-se de um custo que incorre para alojamento, para refeições, para viagens locais. Temos o apoio organizacional, que é um apoio que é dado às organizações para fazer face, por exemplo, aos seguros dos participantes, que são super importantes, porque qualquer pessoa poderá ter uma situação em que necessite de ativar um seguro. Para o apoio linguístico, para as propinas, porque os cursos de formação têm um valor implícito ao curso, portanto, o programa também fornece essa verba para o pagamento das propinas, e também é um custo unitário, ou seja, ainda que o curso possa ser mais caro do que aquele que está previsto, o programa fornece um valor por dia de formação. Em relação aos custos reais, são custos que são pagos a 100%, que vocês devem prever na vossa candidatura quais são esses custos. Portanto, se estão a prever que vão envolver alguém que tem necessidades especiais, então devem prever quais são os gastos que vão ter com esse participante, e no vosso pedido deverão incluir essa opção e um valor que depois será reajustado de acordo com os vossos gastos reais. Os custos reais aplicam-se ainda a custos excepcionais, por exemplo, relacionados com garantias financeiras, que é muito importante no caso de
um projeto ser submetido por uma entidade privada. As entidades privadas têm que fornecer uma garantia financeira quando os projetos atingem um valor superior a 60.000 euros. Isso vai ser explanado mais à frente. De qualquer maneira, é aqui que vocês poderão solicitar até 80% dessa verba. Caso a Agência Nacional solicite, ou seja, caso seja necessário, as entidades públicas não têm essa necessidade. Outra coisa que pode ser pago com os custos reais tem a ver com, por exemplo, valores de vacinas, valores de vistos, esse tipo de coisas. Mas têm que ser previstos na vossa candidatura, porque isto é um projeto KA 122, portanto, todos esses custos devem ser previstos à partida. Nós explicaremos isto de forma mais concreta nas nossas sessões presenciais. As atividades de mobilidade para pessoal docente, ou seja, para staff, pessoal docente, pessoal não docente, pessoal educativo, todos aqueles que nós falámos há pouco, são acompanhamento no posto de trabalho e pode ter a duração de 2 a 60 dias. São as missões de ensino e formação de 2 a 365 dias. E os cursos de desenvolvimento profissional e desenvolvimento profissional de 2 a 10 dias. O acompanhamento no posto de trabalho, basicamente, é ver como é que pessoas com profissões semelhantes à nossa resolvem os seus problemas no cotidiano, como é que trabalham e como é que gerem o seu período de trabalho. As missões de ensino é exatamente o oposto, ou seja, são os participantes que se propõem a explicar como é que fazem determinada coisa no seu trabalho, que no fundo, que os destaca, não é? Que consideram que é relevante para que outros aprendam e que façam como eles. Os cursos de desenvolvimento profissional são semelhantes às ações de formação prestadas no nosso país, portanto, só que no estrangeiro. Algo que é novo em 2025 e é necessário reter é que a subvenção atribuída ao projeto só pode ser gasta, só podem ser gastos até 50% desta subvenção que vos for atribuída em cursos. Portanto, terão que fazer outras coisas com os outros 50%. Portanto, a vossa proposta tem que incluir isso. Depois, na prática, a seguir, quando estão a implementar o projeto, só poderão usufruir do mesmo curso na mesma organização a 3 pessoas. Portanto, não podem levar mais do que 3 pessoas para o mesmo curso para ouvir a mesma coisa. Cada participante só pode participar num curso por projeto, ou seja, um participante não pode ir fazer agora 5 dias e mais tarde voltar a fazer mais 5 dias para cumprir os 10 dias. Não. Ou vai fazer um curso de 5 dias ou vai fazer logo um curso de 10 dias, porque não há outra hipótese. Só pode participar num curso por projeto. E a formação tem de incluir uma clara componente transnacional, ou seja, terá que ser feita fora da nossa fronteira. Tal como a colega Manuela estava a dizer, comentou a mobilidade de pessoal e esta diferença que existe este ano 2025 para os cursos. De seguida, falaremos então da mobilidade de aprendentes, alunos, formandos, tudo o que é pessoal que está a aprender. Portanto, temos as mobilidades de grupo para os 3 setores, escolar, educação de adultos e ensino e formação profissional, e que tem um mínimo e um máximo de dias. Depois, esta mobilidade de grupo, o programa é
para esse grupo, é um programa de grupo. De seguida temos a mobilidade individual de curta duração e aqui sim o programa é individual, portanto, cada mobilidade, cada atividade deste aluno é com um programa feito à sua medida. Portanto, temos também para o escolar, a educação de adultos e o VET, o número de dias difere, dependendo do setor. Depois temos a mobilidade individual de longa duração, que também é para os 3 setores, mas difere também o número de dias. Esta mobilidade individual de longa duração é de extrema importância porque, principalmente no caso do ensino e formação profissional e na educação de adultos, muitas das vezes conseguem, a partir dessa mobilidade, continuar o seu estágio profissional, mas criando um emprego. Portanto, acabam por ser aceites depois do estágio, ou, no caso da educação de adultos, faz a mobilidade na entidade de acolhimento e acabam por gostar do participante e convidá-lo a ficar durante um tempo. No caso da educação de adultos, é bom para o caso de desempregados, ou pessoas que realmente estejam nessa condição. Depois temos a participação em cursos de competências, aqui é apenas para o ensino e formação profissional. De seguida, temos outro tipo de atividades, em que poderão sempre convidar um perito. Isto quer dizer que poderão, só aqui nesta mobilidade é que poderá vir de fora para dentro, ou seja, poderão convidar um perito a vir a Portugal. Só assim que também é aqui elegível. Portanto, o perito tem de ser mesmo estrangeiro. Aqui poderão conhecer alguém, aconselho vivamente a que este tipo de atividade do perito só o façam se realmente já conhecerem algum perito, alguma pessoa dos vossos conhecimentos, porque por vezes colocam esta atividade e depois é difícil conhecerem, encontrarem alguém, não é? Isto poderá ser num segundo projeto, numa segunda fase. Temos o acolhimento de professores e educadores em formação, que também é uma tipologia de atividade, como também as visitas preparatórias. Estas visitas são muito importantes, principalmente no caso dos estágios ou dos alunos, não é? Um primeiro contacto para irem ver as instalações, tanto do estágio ou da atividade, como o do alojamento, etc. Depois temos aqui o apoio à formulação de objetivos do projeto. Isto é aqui, sucintamente, detectar as necessidades, estabelecer prioridades, fundamentar o projeto, delinear o problema, enquadrar o projeto, rever as fontes, prever o público-alvo e prever os recursos. Ou seja, deverão conhecer a realidade e o contexto particular da organização e ao determinado grupo. Fazer o levantamento das necessidades, considerado útil e necessário. Identifica-se a ausência de algo, serviços, apoios, programas e constatar as diferenças, as discrepâncias com níveis habituais, ditos normais, padrões ou com metas pré-delineadas. Portanto, deverão comparar com os níveis desejáveis, com os níveis, ou seja, ideias que sejam pedagógicas, vão de acordo com as prioridades, tanto horizontais como as prioridades específicas, enquadrar o projeto, educativo da organização, rever as fontes, portanto, adequar os objetivos à realidade da organização, e têm pessoas para o número de mobilidades a que se propõem? Isto é uma pergunta que se deverão fazer. Tal como o dito perito, deveremos convidar o perito não conhecendo nenhum. Portanto, há aqui uma série de perguntas que deverão se fazer antes de começarem, antes de fazerem a candidatura ou mesmo o tipo de atividade. Portanto, conseguem executar a verba? Têm essa capacidade para isso? Portanto, deverão então ter realmente que
pensar em conjunto, evidentemente, os coordenadores do projeto, com a direção, com as pessoas envolvidas da instituição, para que o projeto seja um sucesso. Agora, de seguida, vou colocar aqui um vídeo que irá-vos dar a explicação dos critérios e os documentos necessários para a elegibilidade e para as regras de avaliação e capacidade financeira e operacional. As instituições públicas devem carregar no sistema de registro às organizações a ficha de identificação legal, preenchida com dados atualizados e assinada com data posterior a 1 de 2024. Com esta declaração, deve ir também comprovativo atualizado da forma de obrigar da instituição e o comprovativo atualizado dos nomes e cargos de quem vai assinar o contrato. É necessário também carregar a ficha de identificação financeira, preenchida com os dados atualizados posterior a 1 de 2024. Caso esta ficha não esteja assinada pela entidade bancária, será necessário, em anexo, enviar também o comprovativo de IBAN com data posterior a 1 de 2024. À semelhança das entidades públicas, as entidades privadas também devem submeter no sistema de registro às organizações a ficha de identificação legal, preenchida com dados atualizados e assinada com data posterior a 1 de 2024. Esta ficha deve ser acompanhada do comprovativo atualizado da forma de obrigar à instituição e também deve ser acompanhada do comprovativo atualizado dos nomes e cargos de quem vai assinar o contrato. É também necessário carregarem a ficha de identificação financeira, caso esta não esteja validada pela entidade bancária. Deve ser acompanhada de um comprovativo de IBAN, ambos com data posterior a 1 de 2024. Exclusivamente para as entidades privadas, será necessário submeterem os registros criminais, não só da entidade, mas dos representantes legais, válida a data atual. Uma candidatura será considerada não elegível quando for submetida fora do prazo estipulado, o formulário não está preenchido numa das línguas oficiais da União Europeia, a candidatura é submetida à Agência Nacional incorreta, de acordo com as regras do guia do programa, a candidatura não respeita os requisitos mínimos para as organizações participantes, conforme especificado no guia do programa, as candidaturas ou a candidatura não obedece à regra sobre o número máximo de participações específicas no guia do programa, a candidatura não tem informação suficiente para ser submetida à avaliação de qualidade e não inclui pelo menos uma atividade que pode ser implementada de acordo com as condições e critérios de elegibilidade específicos no guia do programa. A instituição candidata pertence à lista EDES ou à lista negra da Agência Nacional. A declaração de honra não está assinada pelo representante legal do requerente, bem como os mandatos. Para terminar, vamos agora falar dos critérios de exclusão. Será considerado como critério de exclusão a não apresentação dos documentos solicitados da instituição e ou dos representantes legais, a instituição ou os representantes legais terem sido condenados judicialmente e o processo tenha transitado em julgado. Os documentos apresentados ou a intenção da assinatura do contrato ser por entidade diferente da entidade acreditada ou da que submeteu a candidatura. A não apresentação dos documentos para a avaliação da capacidade financeira e capacidade operacional e os outros que estão enumerados na página 463 do guia, que são demasiados para enumerar aqui. Com isto terminamos a nossa apresentação. Muito obrigado por terem assistido. A todos. Bem-vindos à apresentação relativa às regras para a avaliação da capacidade financeira e capacidade operacional. A avaliação da capacidade financeira e capacidade operacional não é aplicável a organismos públicos, incluindo organizações dos Estados-membros. A qualquer beneficiário cujos projetos tenham uma subvenção inferior a 100 mil euros e às entidades que tenham mais de 50% do seu financiamento provenientes de fundos públicos. Para serem efetuadas estas avaliações, será necessário carregar alguma documentação no sistema de registro às organizações. Ora, para a capacidade operacional, será necessário carregar o mapa dorsal submetido à Segurança Social a 31 de dezembro de 2024, o CV dos envolvidos nos projetos, o custo com o pessoal, e isto através do documento de demonstração de resultados, e o organograma da instituição. Para a avaliação da capacidade financeira, será necessário carregar o balanço de 2022 e 2023 e a demonstração de resultados de 2022 e 2023.
A avaliação da capacidade operacional tem em consideração o número de projetos terminados entre 2014 e 2023, o número de projetos a decorrer, quer a entidade seja coordenadora, quer a entidade seja parceira, a média das avaliações dos relatórios finais dos projetos encerrados, a avaliação de risco do duplo financiamento, o número de recursos humanos afetos ao projeto, o número de recursos permanentes que vem no mapa submetido à Segurança Social, a apreciação dos CVs desenvolvidos no projeto, o custo do pessoal e o organograma do beneficiário. Os referidos critérios aplicáveis no âmbito da avaliação técnica financeira da capacidade operacional são não só critérios quantitativos, como também qualitativos, e ainda relacionados entre si, significando assim que os mesmos não são avaliados isoladamente e autonomamente, mas sim a relação que existe entre eles. Relativamente à avaliação da capacidade financeira, os documentos considerados são o balanço e a demonstração de resultados, conforme mencionado anteriormente, isto dos 2 últimos anos encerrados, que neste caso será 2022 e 2023. Esta avaliação consiste na aplicação de fórmulas definidas pela Comissão, no Guia das Agências. Essas fórmulas podem ser consultadas ou através deste link ou através do nosso website, onde se procurarem por capacidade financeira encontrarão um documento PDF onde tem uma explicação sobre como é feita esta avaliação, não só as fórmulas e a aplicação das mesmas, mas os vários resultados que podem ser obtidos e a aplicação em si no projeto. E o que eu quero dizer com isto é que, mediante a avaliação da capacidade financeira que obtiverem, vão ser aplicados métodos de pagamento diferentes. E é importante fazerem esta avaliação para conseguirem estruturar o vosso projeto agora na fase da candidatura e não tentar fazer alterações após a candidatura ser submetida, porque aí já não será possível. Para terminar, vamos agora mencionar as situações onde é solicitado diretamente uma garantia bancária, independentemente do resultado de avaliações à capacidade financeira. Isto é, para projetos de entidades com capital próprio negativo, para projetos de entidades com menos de 2 anos de atividade e para instituições que legalmente não são obrigadas a ter contabilidade organizada, ou seja, não têm de ter o balanço e a demonstração de resultados, e que escolham não apresentar porque não é obrigatório para eles. Ora, sem estes documentos nós não conseguimos fazer a avaliação da capacidade financeira, logo automaticamente iremos aplicar a medida de precaução que será a garantia bancária. Com isto terminamos. Muito obrigado por terem assistido. E pronto, espero que tenham... Bem-vindos à apresentação relativa às regras para a avaliação. Espero que tenham ficado esclarecidos em relação a esta questão da elegibilidade e da questão da operacional e financeira. Agora, de seguida, vamos falar sobre os critérios e regras de avaliação qualitativa. Estes critérios e regras são da competência da equipa EGAP, equipa de avaliação de projeto. Vou falar sucintamente sobre estas questões, mas são realmente muito importantes para quem está a realizar uma candidatura. Queria também acrescentar, penso que ainda não foi referido aqui, que a candidatura, esta tipologia de candidaturas, o KA 122, deverá, tal como o 121, mas deverá ser elaborada em português, porque quem irá avaliar, quem irá fazer este processo de avaliação, portanto, são avaliadores portugueses e é muito mais fácil ler na língua mãe. De seguida, vou-vos aqui falar um pouco da documentação base que esta equipa recorre. O guia do programa Erasmus, portanto, deverão utilizá-lo para perceber qual é a ação, qual é o setor, os objetivos e as prioridades, aquelas que realmente querem candidatar-se. Como sabem, podem-se candidatar aos 3 setores. Portanto, poderão candidatar-se ao ensino escolar, ao ensino e formação profissional, tal como à educação de adultos. Depois, os critérios de avaliação qualitativa deverão também ler esta parte, que é muito importante. Aqui a parte C, em que eu acabei por traduzir, o que acontece após a submissão da candidatura. Também tem aqui um breve resumo daquilo que acontece
qual o processo que a vossa candidatura, depois de submetida, irá passar. Temos também o guia dos avaliadores. Este guia é muito importante, em que tem a interpretação e os critérios para os próprios avaliadores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que deverão consultar este guia dos avaliadores. Este slide é feito com base no Guia dos Avaliadores 2024, pois a Comissão, portanto, até ao dia de ontem, a Comissão ainda não tinha publicado o Guia 25, sofreu algumas diferenças, mas penso que neste caso poderemos ir por aqui. Assim que estiver disponível, aconselho a consultar sim o 2025. Este guia, como eu estava a dizer, dos avaliadores, é muito importante porque acabam por ver, portanto, o avaliador é por ali que ele se guia, e se a vossa instituição, a vossa candidatura, as vossas respostas deverão ir ao encontro daquilo que se pretende. Portanto, toda a interpretação dos critérios. Penso que é uma grande ajuda para uma boa candidatura. Depois também existem documentos políticos, isso depende depois da prioridade de cada setor. Temos também as normas de qualidade Erasmus, estas sim deverão ser lidas, seguidas. Estes documentos também se apresentam, tal como os anteriores, no nosso site, na parte da documentação. E depois também temos o guia de implementação de estratégia de inclusão e diversidade, que há pouco a colega Manuela falou, que é uma das prioridades bases, a inclusão e a diversidade. Depois, aqui este slide quer, a fim de serem consideradas para financiamento, este tipo de critérios e pontuação máxima, as candidaturas devem de obter no mínimo 60 pontos. 60 pontos é uma candidatura fraca, mas não deixa de ser aprovada. Mas provavelmente haverá outras com pontuação maior e essas possivelmente serão as aprovadas, não é? Terão sempre que fazer melhor. Aqui também terão de obter pelo menos metade da pontuação máxima em cada categoria dos critérios de atribuição. Ou seja, aqui onde diz 20 pontos de relevância, terão de ter 10 e assim sucessivamente nas pontuações. Aqui a avaliação das candidaturas pelos peritos. Se for uma subvenção solicitada inferior a 60 mil euros, é apenas avaliada por um perito. Se for superior a 60 mil euros, será avaliada por 2 peritos, mas em caso de avaliação aproximada destes 2 peritos, recorre-se a um terceiro para desempatar e consolidar a avaliação. Aqui apresento-vos a equipa que nos facilitou estes slides. É qualquer coisa relacionado com este assunto, poderão sempre contactar equipa.egap@erasmusmais.pt, que os colegas ajudariam naquilo que for necessário. Aqui umas notas finais e importantes. Temos no nosso site, na nossa página da Agência Nacional, o passo a passo da preparação das candidaturas. Poderão consultar se tiverem alguma dúvida. Convido também a lerem o convite a 2025, que nos apresenta todas as datas e todas as candidaturas que poderão fazer, tal como também o guia do programa 2025, que é um documento fundamental. É um documento muito extenso, mas poderão sempre recorrer ao vosso setor, inicialmente para a introdução, e depois ao vosso setor para perceber aquilo que têm, onde é que têm que trabalhar. Os formulários de candidatura, para quem ainda não teve acesso ao formulário, deverá recorrer ao formulário aqui. Nós até colocarmos o link, o WebGate EC Europa, portanto é um link da Comissão Europeia, em que vos apresenta este ecrã, não é? Em que poderão ir às opportunities,
ou seja, as oportunidades para o Erasmus+, e depois terem atenção, os convites que estão abertos, neste caso estão para os 3 setores, e, como vos disse, se forem se candidatar à educação de adultos, terão que ter atenção à sigla, não é? E ao formulário correto. Caso haja algum engano, fica, portanto, não é elegível. Portanto, o projeto não vai para a frente. Portanto, é uma questão de foco e atenção no setor certo. Agora, o que é necessário para apresentar uma candidatura? Penso que por aqui, se calhar, muitas das instituições que aqui estão já deverão ter o login, é um registro essencial. Cada pessoa tem que ter as suas credenciais para entrar nas plataformas da Comissão Europeia. De seguida, procederem no portal do registro das organizações. Portanto, cada organização deverá ter um OID, que é um número de identificação de cada organização. Deve verificar a conformidade com os critérios do programa, portanto, verificar se está tudo em conformidade com os critérios de elegibilidade, tal como há pouco o colega Pedro referiu. Também referir as condições financeiras e operacionais. Portanto, alguma dúvida, ler a parte C do guia e o guia do avaliador é muito, muito importante, para que tenham alguma orientação no vosso preenchimento e na vossa criatividade de criar uma boa candidatura e de, finalmente, preencher e submeter o formulário, tal como a colega há pouco disse, ter em atenção se está tudo realmente completo para submeter o formulário e que não seja em cima da hora, porque poderão ficar... poderão bloquear e não conseguir submeter. Aqui é para vos facilitar um pouco, é as plataformas base, os ditos links para o EU-Login, Organization Registration System, que é para criar o OID, e depois também temos aqui o WebGate, que é aquele que eu estava a falar da Comissão Europeia, o link que eu estava a falar das candidaturas. Plataformas de apoio. Estas plataformas poderão servir agora, durante o preenchimento da candidatura, como após a aprovação. Ou seja, são plataformas que vos poderão ajudar a encontrar organizações de acolhimento, organizações de estágios, etc. A Euros Mobility é para encontrar organizações de acolhimento como oportunidades de estágio. É uma plataforma direcionada, sendo que todos os setores poderão lá ir, recorrer, evidentemente, mas é direcionada ao setor de ensino e formação profissional. A EPAL é a oferta de formação também, organizações de acolhimento, mas na área da educação de adultos. Aqui o Erasmus Interno é um marketplace para o encontro de provadores de estágios e estudantes, também poderão perceber o que é que poderão encontrar para vos ajudar na candidatura, e depois também temos o European School Education Platform, que é direcionado ao ensino escolar, sendo que aqui também se encontram muitos cursos de formação, tanto para o setor profissional como para a educação de adultos, portanto, na questão do staff. A plataforma de resultados é uma plataforma que serve de inspiração e à procura de escolas, e é um mundo, é uma plataforma em que muitos dos projetos KA2, das parcerias, colocam os seus resultados e daí servir de inspiração. A inspiração quer dizer que deverão, a partir daquela ideia, criar as vossas ideias, no fundo é isso. O Europass é uma plataforma muito importante que permite a preparação e a certificação dos resultados de aprendizagem das nossas mobilidades, e o Euros da Rede Europeia de Serviços de Emprego para facilitar a circulação de trabalhadores. Portanto, se houver algum interesse, entrem, por favor, que de certeza que será útil.
Depois temos aqui as sessões de apoio a candidaturas. Estas sessões vão ser presenciais. Temos aqui quem estiver interessado em registar-se, está aqui o link, mas também está no nosso site, no site da Agência Nacional, em Iniciativas e Divulgação Erasmus+. É exatamente este o título, em que nós vamos fazer um roadmap de dia 14 a 28, Lisboa, Porto, Ponta Delgada, Funchal, Faro. Iremos fazer candidaturas ao CAPA 122, tal como a ação Chave 2, nos mesmos dias e penso que nos mesmos locais. Para mais pormenores e registarem-se, se assim o entenderem, é neste link ou no nosso site.